Olá, amigos! Chegamos aqui em mais um programa Recado do Coração de Deus. Sejam bem-vindos a esta programação. Você que nos assiste pela RIT, pela nossa TV, pela internet, aí com os vídeos no YouTube, no Facebook. Olha, é com muita alegria que eu chego aqui, porque eu tenho aqui uma dúvida que pode ser a sua dúvida. E como você sabe, aos sábados eu estou aqui para tentar ajudar você a entender alguns pontos que podem ser conflitantes, na Escritura Sagrada. A gente sabe que na palavra não há erros. Às vezes o que nos falta é entender melhor o que determinado profeta ou determinado autor escreveu em seus registros. Hoje eu estou aqui com a pergunta da Virgínia Cristina, do Rio de Janeiro. Eu até volto a dizer aqui, se você tem uma pergunta e você quer que a gente responda aqui no nosso programa, você pode enviar para pastoreuquerosaber@gmail.com, pastoreuquerosaber@gmail.com. Você envia sua pergunta e quem sabe ela pode ser respondida, assim como fez a Virgínia Cristina, que mandou a seguinte pergunta: em que casos específicos a Bíblia afirma que pode haver divórcio? Vamos aqui olhar para a Escritura. Antes de nós discutirmos esse assunto, vamos ver o que diz aqui Mateus, no capítulo 19, do versículo 3 ao 9, diz assim: então chegaram ao pé dele, no caso aqui, os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhe, no caso aqui Jesus, não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez, e disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então esse é o primeiro ponto que nós temos que observar. Não são dois, mas uma só carne. O que isso quer dizer? O que Jesus está querendo dizer com isso? Se há duas pessoas podem se separar. Uma para um lado, uma para o outro. Não existe meia pessoa. Não existe duas pessoas e meia. O ser humano só pode ser contado em unidades inteiras. Uma pessoa, duas pessoas, três pessoas. Não existe 4,5 pessoas, só nas estatísticas do IBGE. Mas não é o caso. Então Jesus deixa muito claro, não são dois, mas são um. O que Jesus está querendo dizer? Se fossem dois, daria para separar. Agora, como é um só, não tem como dividir uma pessoa. Mas vamos continuar lendo. Então ele fala, assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe um homem. Ponto. Só que as pessoas que questionaram Jesus não ficaram satisfeitos com a resposta. Assim como muitas pessoas também não ficam satisfeitas com as respostas que a Bíblia dá. E aí questionaram. Disseram-lhes, então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Então, é aquilo que nós chamamos de vontade real e vontade permissiva. O que é a vontade real? É aquilo que de fato Deus quer, aquilo que faz parte do plano original dele. O que é a vontade permissiva? É aquilo que ele permite que aconteça, mas não significa necessariamente que esta permissão seja de fato a sua vontade. Então, o divórcio nunca é a vontade real, nunca fez parte do plano original.
Jesus fala, pela dureza dos vossos corações. E aí ele continua dizendo, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então, o Senhor fala aqui de fornicação. Outros textos, em outras traduções, falam de imoralidade sexual. Então, a questão do adultério é, vamos dizer assim, não uma autorização, mas um precedente para o divórcio. Mas entenda, o perdão, ele tem que existir em primeiro lugar. O divórcio, ele só vai existir quando há dureza no coração. E dentro da nossa cultura, é muito difícil, talvez, para o homem ou para a mulher, perdoar essa questão do adultério dentro do seu casamento. E aí, diante do adultério, diante da traição do cônjuge, a pessoa endurece o coração e diz que não é capaz de perdoar. Nós temos que entender que o perdão, ele sempre tem que trazer a reconciliação. Porque é assim que o perdão de Deus funciona na nossa vida. Não há como perdoar não estando reconciliado. Quando Deus nos perdoa, Ele se reconcilia conosco. Quando nós alcançamos o perdão, nós nos reconciliamos com Deus. Mas quando não há esse coração disposto a perdoar, esse coração duro, a única coisa que acaba restando é o desejo e a vontade de se divorciar. Mas entenda, não é a vontade de Deus. Mesmo que Moisés tenha permitido, e Jesus disse, ele permitiu, não porque Deus quis, mas por causa da dureza do coração de vocês. Então, nós precisamos entender que o divórcio nunca é bem visto aos olhos do Senhor. Pelo contrário, o desejo dele é que as pessoas permaneçam unidas até o fim de suas vidas. Como ele mesmo diz, o que o Senhor juntou, o que Deus juntou, que o homem não separe. Diante disso, é muito importante você ficar atento para que nada venha abalar o seu casamento. Sempre coloque a sua vida conjugal nas mãos do Senhor, sempre faça aquilo que Ele manda. Esteja firme para que o inimigo não engane nenhum de vocês. Eu quero orar por você agora, eu quero orar pelos casais, eu quero orar por aqueles que estão passando por algum tipo de crise em sua vida conjugal ou em sua vida sentimental. Vamos orar nesse momento? Pai amado, em nome do Senhor Jesus, quantas famílias têm sido destruídas, meu Pai, nos dias de hoje? Quantas separações, quantos divórcios? Esse não é o teu desejo, Pai. Por isso que eu lhe peço, em nome de Jesus, ajude essas pessoas a alcançarem o perdão e a reconciliação. Não importa, ó Pai, o tamanho da traição do cônjuge, mas que o Teu Espírito Santo possa trabalhar para que esse coração não esteja mais endurecido. Que esse coração, meu Pai, esteja quebrantado, disposto a perdoar, disposto a reconciliar, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida e na próxima semana eu volto aqui com mais uma pergunta no nosso programa Recado do Coração. Um forte abraço a todos vocês e até lá.